primeira sensação que essa família tem é de luto. Eu perdi o meu filho normal, ele morreu. É uma tristeza muito profunda de perda, de morte mesmo. Geralmente no começo, nos primeiros tempos, os pais estão esperando que aconteça algum milagre. E aí é até perigoso, porque tem gente que aproveita esse momento, delicado, emocional da família e vende fórmulas milagrosas para cura. E aí estão muito suscetíveis a acreditar nisso e sofrerem com isso, Algumas famílias passam também por um processo de culpa muito grande, ficam procurando neles alguma coisa. Será que foi aquela taça de vinho que eu tomei naquele dia? Até que chega no momento em que eles estão mais seguros, mais maduros com relação ao fato de terem uma criança com deficiência em casa, e aí eles lidam com aquilo com mais naturalidade, com mais segurança mesmo. É fato, e não dá para negar, que alguns dos cuidados que as crianças deficientes precisam e aspectos relacionados bem à educação mesmo, de como trabalhar a educação para que ele consiga ter maior chance de aprender, as escolas regulares, da maneira como se apresentam hoje aí fora, não estão dando conta. O problema se dá quando a criança tem uma deficiência intelectual, porque ela não vai acompanhar o grupo no rendimento escolar. E esse caso tem que ser bastante estudado. Em alguns casos, a gente deve insistir na escola regular, mas aí ela tem que saber direitinho como trabalhar. E em alguns casos, a escola especial realmente é muito melhor preparada para atendê-los. É sempre mais um pouquinho complicado quando a gente fala sobre a deficiência intelectual, mas mesmo assim tem muita coisa que eles conseguem fazer, Então tem muitas oficinas profissionalizantes que trabalham por aí com deficientes e objetivando a inserção no mercado de trabalho, com que ele tenha uma renda mesmo. Já outros não conseguem um desempenho suficiente para se inserir no mercado de trabalho, mas eles conseguem realizar atividades ocupacionais. Outros casos que a deficiência intelectual é mais importante, mais severa, eles não produzem. Então, eu tenho alguns casos aqui comigo até hoje que são já adultos e que estão aqui na escola especial. Por quê? Porque a gente quer garantir para eles a oportunidade de viver momentos felizes. A primeira coisa que você observa é a receptividade de quem te atende. Algumas pessoas já não te recebem tão bem, já começam a colocar algumas barreiras atitudinais entre você e a escola, Mas em a receptividade sendo legal, o que eu preciso prestar atenção? Conversar com essa coordenadora que está te recebendo, perguntar sobre a capacitação da equipe profissional. Se elas sabem como lidar com a deficiência que o seu filho apresenta. Outra coisa que você precisa ver é se o seu filho tem uma deficiência intelectual, se existe adaptação curricular. Porque, vamos supor que esteja na fase de alfabetização, esse aluno ele não vai ter o mesmo desempenho, ele tem uma deficiência intelectual. Se ele conhecer as vogais na letra bastão maiúsculo e escrever o nome dele, é o 10 dele. Isso é um processo que a sociedade está passando agora, da aceitação do aluno com deficiência na escola regular, da inclusão escolar. Mas e a preocupação de que eles não estão preparados para lidar com as necessidades dele? Em compensação, eu não vou pôr ele na escola regular porque eles não estão preparados, mas eu também não vou deixar ele em casa. Eu preciso de um lugar que o acolha, do jeito que ele é, com as necessidades que ele tem. Então, ainda hoje, é necessária a existência de escolas especiais para abraçar essa população. Na Cresce, a gente tem 6 alunos por sala no máximo, quando eles apresentam algum tipo de dependência. Uma professora responsável pela parte de educação e tem uma outra professora auxiliar que está preocupada em auxiliar a professora nessas atividades todas e principalmente em cuidar. Quando não tem muita dependência, a gente coloca 8 por sala, com uma auxiliar também, que é a lotação máxima.
Um outro aspecto que a escola especial oferece é suporte clínico. Junto com o trabalho pedagógico, tem uma fisioterapeuta, tem uma fonoaudióloga, tem uma terapeuta ocupacional, tem uma psicóloga que trabalham dentro da sala de aula preferencialmente, sempre que dá, interagindo com a professora e com o grupo, e quando necessário, trabalha numa sala de terapia também que tem todos os recursos que precisa. Um outro aspecto que a gente trabalha, dá bastante valor aqui dentro da escola especial, é trabalho de comunicação alternativa. Por exemplo, muitas das nossas crianças não têm linguagem oral. E algumas delas a gente consegue fazer um trabalho para que ela consiga se comunicar, se fazer entender o que eu quero, o que eu gosto, através de outras maneiras de se comunicar, que a gente chama de comunicação alternativa. A gente dá aulas de música, a música é muito bom para desenvolver a linguagem oral, por exemplo, e computador. O computador é uma ferramenta muito boa, se você souber adaptar. Tem as idas ao SESC, que é rotina, está dentro da grade semanal da escola. Tem a participação das aulas do clube municipal aqui do nosso bairro. Então eles fazem aula de capoeira, fazem aula de circo, aula de dança, aula de ginástica, alguns grupos que conseguem, né, o desempenho motor para isso, mas todos eles saem daqui para ir passear. É muito importante que a família tenha consciência de que ela também faz parte do processo educacional daquela criança. Tanto que agora a gente manda para casa um papel todo dia chamado Folha de Observação Diária. Lá está escrito qual foi a atividade que a professora programou para aquele dia, qual foi o objetivo daquela atividade e como o filho dele esteve durante aquele período. A gente precisa estar aberto para ouvir pais. A gente estudou muito, mas às vezes tudo isso não é suficiente para você ter a sacada que o pai teve de viver com aquela criança todo aquele tempo. Nos 3 a 4 semanas que o William está aqui, eu já percebi uma diferença imensa. Ele já está desfraudando o comportamento dele, que a gente tenha liberdade de chegar até vocês e saber como estão indo as coisas, saber como o trabalho está indo com o teu filho. Ele é basicamente o seguinte, é uma traduçãozinha em linguagem para pai, mãe, cuidador, vó, tia, quem tiver interesse em entender o que está acontecendo com um filho deficiente. A gente fala sobre neurologia e no decorrer do livro a gente vai dando algumas dicas de como você estar agindo com o seu filho em casa, que vai facilitar o desenvolvimento dele. A gente ensina posições para deficientes físicos, brincadeiras para quem tem autismo, dificuldade de comunicação, como é que eu posso desenvolver a linguagem do meu filho, ou pelo menos estimular para que ela se desenvolva. E o último capítulo, ele é dedicado a uma receitinha de bolo, praticamente. Ele é assim: o que eu preciso para fazer essa brincadeira e como eu faço a brincadeira e o que eu vou estar ajudando meu filho se eu brincar desse jeito. É bem acessível. Minha mãe leu e entendeu.